Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro, um conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Pra que medir forças com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro, um conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Pra que medir forças com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais? Ei, 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 que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar?
está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, 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 liberdade. Senhor Jesus, entramos na Tua presença, cientes do Seu amor, da Sua graça, do Seu poder, da Sua autoridade. Senhor, viemos até a Ti em busca do tesouro mais precioso. Senhor, nós clamamos pela Tua mão sobre nós, pelo Teu poder, pelo Teu mover. Que o Senhor encontre corações abertos, ouvidos atentos, mentes preparadas para processar, para compreender e para aplicar aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Manifesto presente. Sonho com uma igreja sem paredes e nem portas, onde ninguém seja impedido de entrar e permanecer, muito menos constrangido quando desejar partir. Sonho com uma igreja sem títulos ou ministérios, sem patentes nem hierarquias, onde cada carência seja suprida, cada missão seja acolhida e cada dom e vocação sejam valorizados como necessários. Sonho com uma igreja onde o verdadeiro louvor seja servir a Cristo, especialmente quando Ele aparece nu, faminto, sedento, doente e encarcerado, onde o grande protagonista seja sempre Jesus, ainda que naquela noite suas roupas e seu hálito estejam fedendo um pouco e seus dentes não sejam os mais brancos nem se encontrem todos na boca. Sonho com uma igreja de pastoreio mútuo, com espaço para o plural e o contraditório, onde todos sejam encorajados a assumir seus erros, ao invés de ocultá-los sob o denso véu do legalismo. Onde ninguém mais precise parecer perfeito para ser amado, respeitado e ouvido. Sonho com uma igreja que não gaste mais nenhum centavo das contribuições de seus trabalhadores fiéis com aluguéis e reformas de prédios que serão usados apenas 1 ou 2 vezes por semana, ainda por cima incomodando os vizinhos. Mas que ao invés disso, ocupe hoje as muitas moradas que Jesus prometeu que prepararia para ela. Sonho com uma igreja que saiba contar os seus dias e assim encarne o Evangelho de modo contextual. Não por mera complacência, mas pelo compromisso com a missão que Deus está fazendo na terra. Sonho com uma igreja que não faça pactos nem trocas de favores com poderosos, que esteja rendida a um único Messias, que não se encante pela voz sedutora do capital, nem se apaixone pelo brilho reluzente do poder. Sonho com uma igreja fiel, plural e acolhedora. Sonho com uma igreja presente. Te convido para sonhar junto comigo. Já dizia o velho profeta, sonho que se sonha junto é realidade. igrejapresente.com.
Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está participando ao vivo pelo Google Meet ou se você está assistindo a gravação no YouTube, esse é o nosso 7º encontro falando sobre o Manifesto Presente. Se você não viu as primeiras mensagens, sugiro que você, assim que for possível, dê uma olhada lá no nosso canal de YouTube, youtube.com/Igreja Presente. Aliás, se essa é a sua primeira vez aqui nos vendo, sinta-se em casa, você está em família, nós também queremos te abençoar, te escutar, orar por você. Então, assim que possível, também participe ao vivo com a gente, onde a gente pode ter uma interação, pode estar mais próximo. Bom, Manifesto Presente é o texto fundante da nossa comunidade. Eu escrevi ele em 12 de dezembro de 2021, enquanto a gente estava voltando de uma viagem em família para a praia. E ele foi baseado nas conversas que a gente teve, que a gente vinha tendo com todos da Igreja Presente na época. E nas semanas seguintes eu submeti esse texto aos irmãos e todo mundo compartilhou, colocou alguma coisa, retirou alguma coisa e o resultado final é esse texto aí que vocês acabaram de ver. A intenção dessa série é alinhar os pensamentos de todos nós em torno do que é a proposta da Igreja Presente, né? Quase como uma confissão de fé, uma declaração de fé. No que a gente acredita, quais são as bases daquilo que a gente faz e para que a gente faz, né? Como eu já disse aqui, se nós entramos num ônibus, é bom ter certeza que ele está indo para o destino que a gente quer ir. Caso contrário, a gente perde tempo nem perde tempo e já procura um outro ônibus que está indo para o caminho certo. Por isso é importante a gente estudar quais são as bases da nossa comunidade, para que ela existe, como ela existe, quais são os seus mecanismos e os seus propósitos. O parágrafo que a gente vai estudar hoje é o penúltimo e na semana que vem a gente encerra então essa série e ele diz assim: sonho com uma igreja que não faça pactos nem trocas de favores com poderosos, que esteja rendida a um único Messias, que não se encante pela voz sedutora do capital, nem se apaixone pelo brilho reluzente do poder. João Batista era um cara estranho. Em Mateus 3, a gente vê o primo de Jesus e esse trecho de Mateus conta que ele vivia no deserto, se vestia de pele de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Ele ficava ali batizando pessoas, preparando o caminho para Jesus. Quando os poderosos fariseus e saduceus se aproximaram dele, querendo ser batizados também, ele não comemorou. Ele não disse para a igreja glorificar de pé. Ele não tirou foto com a elite religiosa para postar nas suas redes sociais e atrair mais gente para a sua igreja. Ao invés disso, ele levantou o dedo e disse o seguinte, Mateus 3, de 7 a 12. Raça de víboras, quem convenceu vocês a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar a raiz das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá aquele mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou digno nem de carregar, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João não só negou o batismo para a elite religiosa do seu tempo, mas ele até fez uma ameaça de que o Messias estava chegando e que ele iria batizar eles com fogo. E o fogo aqui não é coisa boa, não. É juízo. Olha só o que vai dizer o verso seguinte. Ele tem a pá na mão e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga.
Esse é o batismo com fogo que Jesus viria a trazer. João Batista nunca compactuou com poderosos, inclusive acabou sendo decapitado por causa disso, a mando do rei Herodes. O mesmo Herodes que estava construindo o templo de Jerusalém, que a gente comentou algumas semanas atrás. Aquele templo que só durou 2 anos depois da inauguração, do fim das obras, e que a Igreja Universal reconstruiu aqui em São Paulo alguns anos atrás. Na segunda parte desse capítulo, a partir do verso 13, a gente tem o batismo de Jesus. E com certeza você já viu essa cena, seja lendo o texto, seja num desenho animado, seja num filme acerca da vida de Jesus. Jesus vem e pede que João o batize, mas o primo não quis batizar. Afinal, é Jesus quem deveria batizar João Batista e não o contrário. Depois de uma conversa, João aceitou batizar Jesus. E Mateus 3, os versos 16 e 17, contam como isso aconteceu. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer na forma de uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz no céu disse: "Esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria." Não só João Batista, mas o próprio Deus, na pessoa do Pai e do Espírito Santo, reconheceram nesse momento a identidade de Jesus como o Messias prometido, o próprio Deus em carne, o Salvador do mundo. Acontece que, depois de ouvir afirmações tão profundas acerca da sua identidade, Jesus foi para o deserto, onde jejuou por 40 dias. A gente acabou de ler Mateus 3, e isso acontece em Mateus 4. Se na experiência do Rio Jordão, Jesus teve a confirmação de quem ele era, 40 dias depois, no deserto, essa convicção é colocada à prova através de uma série de ofertas feitas pelo próprio diabo. O texto não conta todas as propostas que o inimigo fez, ele dá apenas alguns exemplos. No caso aqui de Mateus, dá 3 exemplos. Mateus 4, versos 3 e 4, o diabo tenta a Jesus com o poder. Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus foi tentado aqui na sua dependência do Pai. No estado de miséria que o povo se encontrava debaixo do jugo romano, transformar as pedras da Palestina em pães certamente seria um atalho muito bem visto. Jesus com certeza destronaria Herodes e se tornaria rei. Digo mais, destronaria César e se tornaria um imperador. Mas em sua resposta ele deixa claro que o pão é um alimento provisório, mas a palavra de Deus que ele entregaria durante seu ministério é que é duradoura. Para a mulher samaritana, Jesus disse: a água que eu lhe der vai se tornar dentro de você uma fonte eterna, uma fonte que salta para a vida eterna. A segunda oferta que o diabo faz a Jesus está lá nos versos 6 e 7. E ele tenta Jesus acerca de quem ele é, do ser. Ele diz assim: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus foi levado aqui na torre do templo de Jerusalém, aquele mesmo que a gente acabou de falar e que a gente falou algumas semanas atrás, o templo erguido por Herodes. Ele ali estava à vista de todos. Satanás questiona que se ele fosse mesmo o Filho de Deus,
ele poderia se jogar dali e seria amparado pelos anjos. Isso está lá em Salmos. Essa seria uma prova pública de quem ele é. Jesus responde então que isso é colocar Deus à prova. Assim como cristãos que se recusam a tomar, por exemplo, uma vacina, ou que se recusam a tomar um remédio, insistindo que Deus é quem vai curá-los, que a cura vai ser sobrenatural. Quem assim procede não está demonstrando fé. Pelo contrário, está cedendo à proposta que o diabo fez e tentando o próprio Deus. A nossa identidade não está nessas coisas. A nossa identidade é confirmada por aquilo que Deus diz a nosso respeito. E não se Ele nos cura ou não nos cura. Se Ele ampara a nossa queda ou não ampara a nossa queda. Terceira tentação, terceira proposta, terceira oferta que o diabo faz a Jesus é acerca de ter. Mateus 4, os versos 9 e 10. Eu lhe darei tudo isso. Basta ajoelhar-se e adorar-me. E Jesus respondeu: saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. A última oferta relatada por Mateus é a de receber de bandeja todos os reinos da terra. Mas os atalhos são sempre armadilhas. Coloca isso na sua cabeça. Todo atalho é uma armadilha. Quando a gente tem uma missão pela frente, como a que Jesus tinha aqui, a gente é tentado a buscar meios mais rápidos ou mais fáceis para concluir essa missão. E isso é um risco. Por exemplo, quando os políticos oferecem ajuda na propagação do evangelho. Que coisa linda! Quando oferecem apoio político para uma marcha para Jesus, para um dia da Bíblia, para um dia do evangélico, para apoiar pautas conservadoras da família, quando eles oferecem isenção de impostos para a igreja e por aí vai. Tudo isso sempre tem um preço. Sempre tem um preço. Isso não é gratuito. Isso não é porque eles amam a Jesus. Isso não é porque eles temem a Deus. Isso não é porque eles amam a igreja. A igreja frequentemente se ajoelha diante desses entes políticos para ter acesso aos atalhos que eles oferecem. E isso é tentar a Deus. Concluindo, em seus momentos finais, Jesus passou novamente por essa prova. Dessa vez diante do governador Pôncio Pilatos. João 19, versos 10 e 11. Jesus se recusa a falar com Pilatos. E Pilatos diz assim: por que você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? E Jesus responde: você não teria autoridade alguma sobre mim, se essa não fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem pecado maior. Jesus enfrentou a cruz sem atalhos, sem negociatas, sem presentes, sem alianças com políticos. Nós da Igreja Presente somos discípulos de Jesus e por isso a gente não acredita em atalhos. Mesmo que as ofertas venham de políticos que têm a nossa admiração, talvez até o nosso voto, de um de nós ou de todos nós, não importa. A gente se submete a um único Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Amanhã, por exemplo, é dia de eleição para os conselhos tutelares, né? O voto não é obrigatório, mas eu aconselho que todos nós participemos desse processo como cidadãos brasileiros que somos. Não em nome da igreja, não em nome de Cristo, não em nome da Igreja Presente, muito menos, mas de acordo com a nossa própria consciência como cidadãos. Por outro lado, se algum candidato te oferecer algum atalho, algum benefício, algum presente,
algum apoio institucional ou pessoal, em dinheiro, em favores, no que for. Você deve resistir como Jesus fez com Pilatos. Deve resistir como Jesus fez com o diabo. E deve resistir como João Batista fez com os fariseus e os saduceus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Nós não estamos à venda. E ainda que estivéssemos, ninguém seria capaz de pagar o preço. É isso que eu queria compartilhar com vocês. E vou, como de costume, fazer uma pergunta para a gente participar aqui. Aí todo mundo pode abrir o microfone. A pergunta é a seguinte: você conhece algum líder cristão hoje, que chamaria de raça de víbora um político que procura a igreja em tempo de eleição? Ou que chamaria de raposa velha um candidato que oferecesse algum benefício para a sua igreja? À luz desses textos que a gente leu aqui, você acredita que isso deveria acontecer mais vezes? Que a gente deveria ter mais líderes cristãos com essa postura? E aí podemos abrir os microfones, participar, comentar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal, e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.